Olá, bom dia! O programa Impacto Ambiental está no ar com uma série de questionamentos sobre o papel da sociedade no cuidado com o planeta. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Sabia que todos nós temos obrigação de cuidar da natureza? A partir de agora, você é o nosso convidado a refletir sobre o assunto e ajudar a preservar o meio ambiente de olho nas futuras gerações. Acompanhe os destaques do programa. Natureza. No coração do Recife existe uma área verde, rica em biodiversidade e de portas abertas para ensinar você a respeitar o meio ambiente. Modo de vida. Com mudanças simples, é possível contribuir em casa para a saúde do planeta. Quando o lixo vira lucro, empresas de reciclagem transformam objetos usados em novos produtos para o consumo. Parece mentira, mas com investimentos e vontade política, é possível transformar água de esgoto em recursos lucrativos para a população. Sacolas plásticas. Você é contra ou a favor? Saiba a opinião de especialistas sobre essa polêmica. O lugar é encantador. Bichos e plantas em sintonia o ano inteiro. Trata-se de um santuário ecológico do tamanho de 11 campos de futebol e dentro de uma área urbana. Falamos sobre o Jardim Botânico do Recife, que fica no bairro do Curado, às margens da BR-232. Um lugar aberto ao público que revela os encantos e segredos da biodiversidade da Mata Atlântica. O bicho preguiça se exibe sem medo. Abelhas produzem um mel de alto valor terapêutico. São centenas de espécies de plantas, árvores históricas e gigantescas, como essa, a sapucaia de pilão. O belo contato com a natureza nos dá a certeza sobre a importância do desenvolvimento sustentável. No Jardim Botânico do Recife são vários pontos de contato direto com a natureza. Este setor é um dos mais bonitos, o orquidário. São centenas de orquídeas espalhadas aqui nesta área, todas elas muito bem cuidadas. Aqui, você além de ter contato direto com essa planta, aprende a cuidar delas. Também encontramos um viveiro medicinal, com 17 espécies exóticas e 13 nativas. São plantas com propriedades farmacêuticas, utilizadas na terapia de diversas doenças. O Jardim Botânico tem vários exemplos de preservação da natureza. Vocês estão vendo todo esse verde aqui no Jardim Botânico? É o setor do viveiro de plantas florestais. Aqui elas são bem cuidadas, bem tratadas, crescem e vão para as ruas do Recife para arborizar a cidade e também manter viva a Mata Atlântica. Para você saber detalhes do Jardim Botânico do Recife, eu converso com o diretor do Jardim Botânico, Carlos Augusto Pereira. Carlos, pouca gente conhece uma área tão bonita, tão verde, tão preservada de Mata Atlântica. Por que você acha que ainda falta o conhecimento da população? O Jardim Botânico fica numa das principais entradas da cidade. Aqui nós pesquisamos, nós conservamos e nós realizamos o trabalho de educação ambiental. E é esse espaços como esse, que garantem que a cidade possa ter água potável, água limpa para os humanos que moram nessa região beberem. Esse lugar também é responsável pela regulação do sistema de chuvas, para que garanta a umidade e a evaporação suficiente, para que o ciclo das chuvas possa ser garantido e assim a gente tenha uma amenização do clima. Esse lugar também faz com que o ar da cidade seja de melhor qualidade e ainda permite que a gente possa pesquisar, possa garantir que as espécies nativas que são originárias dessa região possam existir para futuras gerações. Quem vem no Jardim Botânico, quem vem numa área de floresta, precisa ter olhos para perceber os sons da natureza. É o pássaro que canta, é a flor, são as formas de vida mais diversas possíveis. Então, numa mesma árvore pode ter 10 outras espécies vegetais diferentes. Ali tem fungos, ali tem musgos, passarinhos pousam naquela planta, espécies de animais diferentes podem ir lá catar comida, o fruto ou a folha daquela planta. Ali está o bicho preguiça, ali estão inúmeras manifestações de vida diferentes, bem característicos desse bioma. O bioma Mata Atlântica é um dos mais ameaçados do planeta, porque no nosso país ele vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e o modelo de ocupação desse território, depois da chegada do branco europeu,
fez com que 70% da população brasileira more ao longo do litoral, exatamente em cima da região de Mata Atlântica. Então o Jardim Botânico é um espaço onde quem mora no Recife ou visita essa cidade pode ter contato com a natureza, conhecer os equipamentos que tem aqui, como o Jardim Sensorial, o Jardim Ecumênico, o orquidário, o viveiro de mudas florestais, porque é também papel do Jardim Botânico fornecer mudas para a arborização da cidade. E então, são essas coisas que as pessoas que vêm ao Jardim Botânico podem ter contato, conhecer, contar para os seus parentes, e aí isso vai difundindo, vai propagando uma visão conservacionista para que a gente possa ter garantido o futuro da humanidade. Vocês oferecem em termos de educação as trilhas ecológicas, por exemplo, pode ser uma? Isso, além de visitar os equipamentos que eu falei aqui há pouco, tem as trilhas monitoradas, ou seja, quem quiser vir ao Jardim Botânico pode telefonar para a gente e agendar uma visita, mas para isso tem que ter no mínimo 10 pessoas no grupo e no máximo 30 pessoas. Liga para nós, a gente faz o agendamento, coloca um monitor à disposição, que é um profissional da área de engenharia florestal ou biologia, ou então um estudante de alguma dessas áreas que vai acompanhar o grupo por toda a extensão da trilha percorrida, e as pessoas podem aproveitar muito melhor a visita ao Jardim Botânico. Agora também pode ser feita a visita espontânea, onde as pessoas vêm, contemplam a natureza, observam os sons, as cores, os tons, verificam, tentam identificar algumas das plantas pelo cheiro, pela rugosidade da folha, se ela é lisa, se ela é longa. São várias experiências que as pessoas podem ter vindo ao Jardim Botânico. E aí a gente convida todos que venham aqui e com esse olhar, com o olhar pronto para perceber a natureza. Senão vai ter a impressão que só tem pé de pau, né? O papel do homem com a natureza, essa relação é importantíssima. Que horário funciona o Jardim Botânico? E quais são os dias, né, que ele está aberto? O Jardim Botânico funciona de terça a sexta-feira, temporariamente, depois nós vamos abrir também, fechar apenas na segunda para manutenção, mas atualmente nós funcionamos de terça a sexta, de 8h30 da manhã às 3h30 da tarde. A entrada é gratuita, a Prefeitura do Recife não cobra nada para que o cidadão conheça isso aqui, porque esse patrimônio é de todo recifense e de todos quantos queiram vir. E é importante e é fundamental que isso sirva de exemplo, a conservação desse espaço e de outros que a cidade tem outros parques, tem outros espaços, que a gente se acostume a visitar, que a gente respeite esse ambiente e que a gente divulgue e propague uma visão ambientalista, principalmente nesses tempos de Rio+20. Pois é, você acha que a questão da educação ambiental transforma a pessoa mesmo? A educação ambiental é fator fundamental para a existência da espécie humana. Ou a gente se educa ambientalmente, ou a humanidade vai ter um fim ali na esquina. Aquecimento global, o avanço do mar, desertificação, todas são ameaças muito reais. Se a gente não tomar conta dessa necessidade de educar ambientalmente, e educar ambientalmente é separar o lixo em casa, educar ambientalmente é não devastar. Se você tem uma planta, você deixa a planta crescer e viver no seu quintal, na sua calçada, toma conta dela, varre as folhas, recolhe aquelas folhas para que ela possa virar adubo, separa o lixo, o resto de fruta, o resto de comida, isso tudo é um adubo riquíssimo, sem química nenhuma e que pode você plantar em casa a sua verdura sem precisar gastar no mercado, na feira e proporcionar economia para a família. Então, educar ambientalmente é isso. É a gente fazer a nossa parte. E tendo feito a nossa parte, cobrar do serviço público, da autoridade pública, que também faça dela. Coleta seletiva, reciclagem de lixo, destinação correta do lixo. Se a gente não fizer a nossa parte, fica difícil o poder público fazer sozinho. Agora vamos falar sobre a importância da coleta seletiva. Você vai ver que a preservação da natureza começa dentro de casa. Copos plásticos nas sarjetas, várias garrafas PET, bandejas de ovos feitas de papelão, além de sacos plásticos e muita sujeira. Nesse local, um dos piores que encontramos, a situação era terrível. Restos de comida e até ratos.
Maus exemplos que, além de agredirem o meio ambiente, trazem doenças para as pessoas. Esse é o alerta do coordenador de resíduos sólidos do Instituto Tecnológico de Pernambuco, o ITEP. Do ponto de vista do meio ambiente, o lixo, ele, ao ser lançado de forma inadequada no solo, ele, por ter matéria orgânica e produtos diversos, né, essa é uma característica do resíduo sólido, essa diversidade da quantidade de resíduos sólidos, ele contamina o solo a partir da lixiviação desses resíduos. Então, todo mundo em casa pode observar um saquinho de lixo e olhar embaixo que tem um líquido preto. Esse líquido preto, que é chamado popularmente de chorume, é exatamente um líquido que vai contaminar o solo. Uma das soluções para reduzir o acúmulo de lixo jogado nas vias públicas foi adotada por esse condomínio no bairro de Boa Viagem. Há 2 semanas, recebeu o título de edifício ecológico, por causa de medidas simples como a coleta seletiva. Quando a gente começou a separar, é que a quantidade de lixo reciclável é maior do que a não reciclável. Então faria muito sentido implantar essa coleta seletiva. Demais. Isso é com certeza uma coisa que devia ser implementada por todos os condomínios. Mark Burr, coordenador da ONG Edifício Ecológico, foi o responsável por convencer e orientar cada morador sobre a necessidade de separar os materiais e sobre os benefícios dessa iniciativa. A gente trabalha com o conceito de separação em 2 divisões, então é muito fácil de se entender e de participar, né? Tem um lixo comum, que são os orgânicos e outros restos, resto de comida, o lixo do banheiro, poeira de casa, né? É o lixo comum, separado do material reciclável, que seriam os vidros, metais, plásticos, papelão. Ajuda a gente, porque a gente vai ter um meio ambiente mais limpo, ajuda as gerações futuras, né? Que vão ter uma cidade mais limpa e mais saudável, e ajuda especialmente, mais diretamente, os catadores de rua. Uma ajuda que veio em boa hora para Jailson e Maria Patrícia. Que a gente sobrevive disso, trabalha eu, meu filho e meu marido. Tira o material, deixa só o lixo. Essas bolsas chique, a gente leva tudo. Um jeito certo de ganhar dinheiro. ONG do Recife transforma objetos usados em novos produtos para o consumo. Design arrojado, resultado de um desafio, transformar pneu em arte. Nesses móveis, pelo menos 10 foram retirados do meio ambiente. E quantos tem nessa pilha? Mais fácil calcular o peso. 6 toneladas por dia são colocadas dentro dessa máquina e viram matéria-prima para a indústria. Os pneus eles passam por um processo de queima, onde as moléculas são partidas em diversos pedaços, né, em carbono, hidrogênio, nitrogênio. Existe um vasto mercado para esse tipo de produto. O Carbon Black, que é um dos produtos que sai desse processo, ele pode ser usado para carga em borracha, pneu, tapete de borracha. A reciclagem é importante porque a gente vai principalmente poupar de estar extraindo, né, de fontes naturais, né, petróleo, né, metais, bauxita, ou seja, nós estamos poupando o meio ambiente, né, dessa extração, né, dessa contaminação, em alguns casos, inclusive, dessa poluição que se causa, né, ao reintegrar esses materiais ao ciclo produtivo. Sustentabilidade, palavra-chave para entender o trabalho desenvolvido nessa organização não governamental, a Trapeiros de Emaús, no Recife. A impressora quebrou faz tempo, estava ocupando espaço na casa de Clarinda. Na verdade, nada é para se colocar no lixo, né? É para se respeitar a natureza. Caminhões como esse rodam a cidade recolhendo o que muitos consideram lixo. Aqui você vê que não é, tanto que os objetos são vendidos a preços populares. Os trapeiros participam de cursos profissionalizantes e consertam o que dá para reaproveitar. O que não dá, segue para indústrias de reciclagem. Para isso é preciso separar objetos em desuso de resíduos sólidos. Os objetos em desuso são objetos que vão desde roupas, móveis, eletrodomésticos e hoje não tem mais uso, então são descartados. O material chamado reciclável, os resíduos sólidos, são em plástico, papel, papelão, vidro. Nessa parte dá para entender bem a diferença. Esses papéis picados aqui, por exemplo,
são resíduos sólidos, diferentes do material em desuso, que a Maria está separando. Livros, alguns até intactos. Me considero uma pessoa digna tanto para mim como ensinar meus filhos, ou a um vizinho, ou alguma pessoa que eu vejo jogando uma garrafa fora, ou um pedaço de papel, ou sujando as ruas. Para mim, o mais importante é respeitar o meio ambiente. O programa Impacto Ambiental faz um pequeno intervalo e você vai ver no próximo bloco a polêmica das sacolas plásticas. E você sabia que a água de esgoto pode ser usada em benefício da população? Não perca, é só um instante. O programa Impacto Ambiental está de volta, direto do Jardim Botânico do Recife. E a gente começa com uma questão polêmica: o que fazer com as sacolas plásticas? Veja o que pensam os especialistas e acompanhe a reportagem. Companheiro do dia a dia, o plástico é fruto da modernidade. Na década de 50, era usado como símbolo de status, do avanço tecnológico. Hoje é corriqueiro, até é difícil imaginar a vida sem ele. A maioria das coisas que nós lidamos e temos diariamente em casa ou no trabalho, seja onde for, são de plástico, né? Então seria péssimo. É um problema, né? O plástico está em simples objetos como nesta caneta, passando por acessórios de veículos até a grande vilã dos dias atuais, a sacola plástica. Se a facilidade que ela proporciona para o consumidor é certeza, o que vem depois do uso é um problema. No Brasil, são distribuídas por mês nos supermercados cerca de 1 bilhão de sacolas plásticas. Ou seja, a média aproximada é de 66 sacolas plásticas para cada pessoa por mês. 90% desse material vai todo para o lixo. O que fazer com tanto volume? O pior é que a decomposição do plástico leva de 300 a 400 anos para acontecer. O plástico ele é constituído por uma molécula grande e tem uma composição que não é degradada pelos micro-organismos presentes no ambiente. O que se pode fazer é você reduzir o consumo e substituir esses plásticos por um produto que seja degradável, como, por exemplo, de origem vegetal, como sacolas que vêm de algodão, como o próprio papel que vem da celulose, enfim, você utilizar outras alternativas. Outro caminho seria a oxobiodegradação. Nome complicado, mas um simples processo. É um processo de degradação, ou seja, de decomposição de algum material pela via biótica, ou seja, através da ação de micro-organismos. Então, o que é que a gente faz para acelerar esse processo? Você usa o que nós chamamos catalisadores, que são substâncias que aceleram a reação. Então, uma reação que poderia acontecer em 100 anos, ela pode acontecer em 30. Aqui no Recife, a lei que obrigaria os comerciantes a utilizar sacolas que acelerem a decomposição foi julgada inconstitucional. De acordo com a Justiça, o município não tem competência para legislar sobre matéria de meio ambiente, tema que caberia à União e aos estados. Esta rede de supermercados estimula o uso de sacolas reutilizáveis. Hoje, graças às campanhas de conscientização no campo da sustentabilidade, a aceitação é muito grande. Inclusive, já existe uma procura, já há algum tempo, dos clientes em relação às nossas sacolas recicláveis que trabalhamos em loja. Só que neste estabelecimento, pelo que a gente observa, a prática não é tão comum, não. No próprio supermercado, o material usado para embalar frutas, verduras, pães e carnes é feito de plástico. Estamos trabalhando em novas tecnologias, buscando efetivamente banir sacola plástica de nossa empresa. Um outro problema que precisa ser resolvido é o destino correto dos esgotos industriais e domésticos, que não podem ser jogados em rios, lagos, córregos e mares. Qual a alternativa? Objetos que não servem mais ao homem seguem pela correnteza do rio Capibaribe, empurrados por estas plantas, as chamadas baronesas. Estes vegetais fazem parte do cenário do rio, especialmente nos centros urbanos, onde são fertilizados pelo esgoto humano, que junto com os dejetos industriais é o principal poluente do rio Capibaribe. Quando o esgoto não é tratado e é lançado nos corpos d'água, nos corpos receptores, naturalmente essa decomposição da matéria orgânica vai acontecer nesses ambientes e, como ela não está em condições de controlada, pode gerar muitos maus odores, como a gente percebe em muitos trechos das águas superficiais de Recife.
Esses micro-organismos vão consumir essa matéria orgânica, eliminando o oxigênio do meio. Ao eliminar isso, as vidas aquáticas superiores, feito microcrustáceos, crustáceos, larva de insetos e peixes, vão morrer porque falta oxigênio. Para solucionar este problema, são necessárias duas frentes de ação. Primeiro, aumentar a rede de coleta de esgoto. Em todo o estado, apenas 18% dos domicílios atendidos pela Compesa têm saneamento básico. No Recife, esse número cresce para 38%, mas ainda é menos da metade das residências. Isso é um passivo que vem de várias décadas e que essas últimas administrações da Compesa têm lutado denodadamente para diminuir. Outro desafio está relacionado ao tratamento da água desse esgoto coletado. O esgoto é 99,9% composto por água e tem apenas 0,1% de poluentes. O objetivo do tratamento é fazer com que esses poluentes sejam retirados da água para que ela seja novamente utilizada. Como ela é rica em nutrientes, ela poderia ser utilizada para a irrigação, por exemplo, a agricultura. Mas aqui em Pernambuco, todo o esgoto é jogado de volta na natureza. Só que antes ele passa pelo tratamento em estações da Compesa como esta. Na região metropolitana, são 52. Elas funcionam em 3 fases: a retirada de objetos maiores, a retenção de areia e pequenos detritos e a limpeza biológica através de bactérias, como na natureza. Os gases gerados no processo, como o metano, são expelidos por esta chaminé, poluindo a atmosfera. Depois dessas 3 fases, a água atinge 92% de pureza. Os gases que hoje são emitidos pelas estações de tratamento podem ter uma nova finalidade. A ideia é fazer com que eles sejam transformados em energia. O projeto ainda está em estudo, mas já foi experimentado na cidade de Rio Formoso, no interior pernambucano, e obteve bons resultados. Hoje, Rio Formoso, a gente consegue atender Rio Formoso com 90% do gás produzido, ou seja, nós só utilizaríamos da concessionária de energia 10%, mas ainda estamos em fase de estudo e pretendemos chegar aos 100%. Então é um sistema caro, mas com a redução na conta de energia você consegue pagá-lo ao longo do tempo. E com a implantação de um sistema de biogás, a Compesa diminui muito o impacto ambiental, porque o gás metano é um dos principais causadores do efeito estufa. E para aprofundar os temas discutidos no programa Impacto Ambiental, convidamos o secretário executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, Elvio Polito. Elvio, as questões principais do meio ambiente no estado de Pernambuco são 3. O que o governo tem feito e quais são elas? Veja, Pernambuco possui 3 grandes vulnerabilidades ambientais. Um é a questão da erosão costeira, né, que nós assistimos ao longo praticamente do século XX inteiro, a ocupação do mar nas áreas do continente, né? Nós temos a questão da possibilidade de desertificação em 90% do território do estado, são as áreas susceptíveis à desertificação. E um dos problemas que às vezes não consideramos ambientais, mas que sem dúvida que gera um grande impacto ao meio ambiente, que é a densidade populacional que nós temos em Pernambuco. Para você ter uma ideia, nós temos na faixa do litoral do nosso estado, que equivale a mais ou menos 5% do território do estado, nós temos quase 50% da população residindo aqui, vivendo e trabalhando. Então são questões extremamente importantes na manutenção do meio ambiente. Então são esses os 3 grandes fatores. O estado de Pernambuco, vendo exatamente esse crescimento que chegou, que é muito bom para Pernambuco, nós não podemos abrir mão da geração de riqueza, nós temos um povo muito pobre, né? Nós temos uma economia ainda muito frágil, mas em processo de crescimento, mas nós não podemos abrir mão de qualidade de vida. Né? A questão da sustentabilidade não é apenas para preservar matas e animais, é também para preservar a qualidade de vida do ser humano da nossa sociedade. Né? Então, dentro desse aspecto, nós criamos, né, as políticas públicas ambientais, que são conectadas, que a gente sempre chama dessa forma. Ou seja, hoje nós temos políticas públicas para o combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, uma política de gerenciamento costeiro, uma política florestal estadual, nós temos uma política também de resíduos sólidos e uma política de mudanças climáticas, porque agregado a tudo isso, ainda temos a questão da possível modificação do clima do planeta, podendo gerar transtornos para a vida social dos próximos anos. Então essas políticas conectadas fazem com que o Estado tenha, vamos dizer, tiro certo, ou seja, comece a trabalhar com uma direção, orientado no trabalho de planejamento. Não é um achismo que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando com a perspectiva do planejamento e cumprir metas. Pernambuco ela tem um índice muito
pequeno, tá certo, de reservas hídricas em relação ao Brasil como um todo. Isso é histórico, isso não depende, né, de ação de governo, é uma questão geográfica. O que nós estamos fazendo, por exemplo, no semiárido, é ampliar as cisternas. As cisternas é um local onde o cidadão pode se prevenir do evento natural, que é da estiagem, que esse daí não se combate, esse evento se convive, mas nós podemos conviver melhor se nós tivermos essa reserva de água para que passemos, né, por esse período de estiagem com qualidade de vida. E nós estamos estimulando a criação de mais de 13 mil unidades, né, de cisternas ao longo desses próximos anos, exatamente para criar reservas para que a população em outra estiagem ela possa ter, passar por uma forma melhor. E ao longo desse tempo, através realmente dos caminhões-pipas, hoje monitorados por satélite, para que ele realmente saia da captação e chegue à casa do cidadão, que antes isso muitas vezes era perdido pela própria falta de controle desse sistema. Agora, com o GPS nos caminhões, a casa do sujeito, do cidadão do sertão, ele vai receber a água, isso está sendo controlado. É uma forma de amenizar, de fazer com que essa convivência com a estiagem ela seja realmente superada. De que forma a sociedade pernambucana pode contribuir para que a natureza seja preservada em todo o estado, mesmo com esse crescimento econômico tão necessário? Não, crescer não é necessariamente degradar a natureza. Nós temos que entender que é possível fazer o desenvolvimento econômico, preservando e fazendo justiça social. Esse é o tripé onde está baseado o desenvolvimento sustentável, que está sendo discutido, né, este ano no Brasil, na Rio+20. Nós não podemos abrir mão do meio ambiente, não podemos abrir mão do crescimento social, nós precisamos tomar conta da nossa população, que realmente é mais pobre, e nós precisamos fazer com que a economia desse estado cresça. Então, encontrar esse equilíbrio é uma tarefa não só do governo de Pernambuco, não só da sociedade civil, não só do empresariado, mas de todos que querem um futuro melhor para seus filhos. O programa Impacto Ambiental termina agora e a gente se despede com a seguinte frase: a responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida.